Vamos ler aqui apenas um versículo. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos destacar essas duas frases finais, que estão aí colocadas juntas. O motivo do exílio de João nessa ilha é descrito como sendo pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Os irmãos se lembram a frase que citamos aqui daquele querido irmão que estava a partir para o Senhor? O encargo de compartilhar a palavra de Deus para o testemunho do Senhor. A finalidade, então, do ministério da palavra de Deus é o testemunho de Jesus. Agora, o que temos a destacar aqui, brevemente? Me lembro bem que quando estivemos juntos no ano anterior, nós meditamos sobre as 7 igrejas, aqui do livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3. E vimos o que é que o Senhor busca em cada uma dessas suas assembleias, ou igrejas. Elas não são a luz, elas são descritas aí como sendo os candeeiros. E os candeeiros não são objetos de ornamentação, como também já dissemos. Eles só cumprem a sua finalidade quando eles são objetos onde a luz é depositada para que então eles possam cumprir sua função de iluminar. Um candeeiro é para iluminar. Um candeeiro sem luz só serve para ornamentação. Então, se o Senhor mesmo, Ele mesmo é a luz, eu sou a luz do mundo. Então o que Ele busca nos seus candeeiros é a si mesmo. Ele busca luz, e Ele é a luz. Para que os candeeiros reflitam, exerçam a sua função de maneira plena, o que é necessário? Você tem lá 7 hastes, em cada haste você tem um cálice, nesse cálice é depositado óleo, dentro desse óleo um pavio boiando nesse óleo é colocado ali, como se fosse uma lamparina, aquele pavio boiando ali, com aquele chumaço, quando aceso por aquele fogo que não se apagava quando o povo caminhava pelo deserto, apagava-se o candeeiro para transportá-lo, é claro, não era transportado aceso, mas depois ele era aceso com aquele mesmo fogo inicial. Então, à medida que esse pavio queimava, já que ele era de tecido, é claro, ele ia se consumindo, e então aquela parte escura teria que ser aparada com as espevitadeiras. Vamos ver mais detalhes disso amanhã, se Deus permitir, porque isso fala tipologicamente, e o Novo Testamento vai falar claramente do significado do trabalho da cruz em nossas almas, para que então mais luz possa se refletir de nossas vidas, tanto pessoais quanto coletivas. Esse vai ser, então, se o Senhor permitir, assunto para amanhã. Apenas que você tenha um panorama geral. Agora, meus irmãos, se esse é o testemunho de Jesus, conforme nós estamos vendo aqui nesse verso 9, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, vamos ao livro de Êxodo, por favor, capítulo 25, e desde já estaremos fazendo uma pequena introdução, um pequeno pano de fundo para o que amanhã entraremos em detalhes, se Deus permitir, sobre o significado do trabalho da cruz em nós e em quais áreas o Novo Testamento descreve, os evangelhos mais especificamente, descrevem tão claramente em que é necessário que a cruz trabalhe em nós, em que áreas específicas. Nós vamos ver como os evangelhos são explícitos em declarar isso e quantas implicações nós temos desse assunto. Amanhã, então, se o Senhor permitir, veremos. Por enquanto, vamos
usar esses textos como uma introdução importante para tudo isso. Êxodo capítulo 25. Vamos ler com bastante atenção alguns textos. Verso 31. O tema do candelabro, ou do candeeiro. Êxodo 25, 31. Farás também um candeeiro de ouro puro, de ouro batido. Duas coisas, não apenas ouro puro, mas ouro puro batido. Assim se fará este candeeiro. O seu pedestal, as suas hastes, os seus cálices e as suas maçanetas e flores formarão com ele uma só peça. Verso 36 desse mesmo capítulo. As suas maçanetas e suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Preste atenção nessa expressão aí. As suas espevitadeiras, que são como essas tesourinhas, né? Aparadores para o pavio fumegante. Suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Algumas lições breves aqui então. Primeiro, o ouro na tipologia do Velho Testamento sempre fala da natureza, vida e glória de Deus. Natureza, vida e glória de Deus. Ouro na tipologia bíblica. Segundo detalhe, que está aí no verso 31. Ouro batido. Os irmãos sabem que há um desejo e um alvo mesmo entre os judaizantes atuais de reproduzirem e reconstruir o templo. Então, a dificuldade relacionada especificamente a reproduzir esse candeeiro é algo até agora insolucionável. Como construir uma peça assim? 1 talento de ouro, não pode haver solda, não pode ser fundido, nenhuma emenda, nada. Esse talento de ouro tem que ser trabalhado com cinzel, como se fosse um formão, né? Cinzel e martelo. E essa obra maravilhosa teria que ser esculpida. A pergunta é, quem é capaz de fazer uma coisa dessa? Então, quando você lê o livro de Êxodo, aqui mesmo, o que você vai ver? Você vai ver que foi descrito claramente aqui em Êxodo, que o Senhor encheu, Deus, Yahvé, encheu do espírito de sabedoria os artífices, para que fizessem os utensílios do tabernáculo. Então, qual lição nós queremos tirar aqui? Que esse ouro não era apenas ouro em si, mas para que essa barra de ouro, pensemos assim, ela fosse esculpida em um candeeiro, é necessária a obra do martelo e do cinzel. Por isso, obra batida de ouro puro. Essa frase, irmãos, claro que ela é tipológica, né? Tipologicamente falando, ela é tão bonita. Porque está dizendo que isso que representa, preste atenção de novo, a vida de Deus, isso que representa a natureza de Deus, isso que representa a glória de Deus, ouro puro, ele tem que ser batido, para que agora não seja, digamos, uma barra de ouro, que tem ali tudo, tem ali, claro que estamos usando a linguagem tipológica, mais uma vez, né? Então, tipologicamente falando, contém ali o quê? A vida de Deus, a glória de Deus, a natureza de Deus. Contém ali. Mas ali não tem um candeeiro. Ali tem uma barra de ouro. Para que haja um candeeiro, é necessário que haja trabalho de martelo e de cinzel. E então nós teremos um candeeiro. E então a luz pode ser depositada. E então o que toca a vida, o que toca a natureza, o que toca a glória de Deus será expressado. Que importante, meus irmãos, que importante.
Agora, olha outra coisa linda que está aí no texto, não precisamos ler de novo. Todos os elementos, candeeiro, espevitadeiras e apagadores, eles são feitos de um talento de ouro. Unidade, um talento de ouro. Ou seja, o trabalho das espevitadeiras, esses aparadores, né? Não os apagadores, os aparadores, as espevitadeiras, ele tem uma relação de unidade com o próprio candeeiro. Ou seja, se as espevitadeiras não trabalharem, então o objetivo de expressar a luz do candeeiro será deficiente. O pavio vai fumegar, vai apagar, vai ser consumido. Então as espevitadeiras vão entrar em ação para, enquanto aquela parte chamuscada estiver queimada, ele possa ser aparado. Quando o pavio terminou, substitui o pavio. Nova luz. E a luz se mantém. Não é? Então, esse trabalho, essa unidade entre o candeeiro em si e as espevitadeiras, muito importante. Por isso entendo que o texto vai dizer, tudo isso será de um talento. Por que precisava ser assim? Por que não podia ser um talento de ouro para o candeeiro e mais algum peso de ouro para a espevitadeira e mais um pouco de ouro para os apagadores? Por que não poderia? Porque é uma expressão da unidade entre esses três elementos. O candeeiro não exercerá a sua função sem as espevitadeiras e sem os apagadores. Do que os apagadores falam? Os apagadores, então, é para apagar mesmo o fogo ali quando o candeeiro seria transportado. Na linguagem do Apocalipse, o Senhor vai dizer assim para a igreja de Éfeso: arrepende-te, volta, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Essa é a função dos apagadores. O Senhor está dizendo, vocês irão perder o testemunho do Senhor. Então, por isso, essa unidade entre essas três coisas, tão importantes, meus amados irmãos. Vamos guardar isso. Mais uma coisa. Verso 37. Olha de novo, por favor. Também ele fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte do candeeiro. Que expressão linda, meus amados irmãos. Sabe por quê? Vamos pensar. Tudo no tabernáculo, em primeiro lugar, fala sobre quem mesmo? O próprio Cristo. Sempre. Tudo no tabernáculo tipifica ele. Mas tipifica algo mais. Todos os utensílios do tabernáculo também fazem alusão à igreja. Então nós podemos resumir assim. Tudo no tabernáculo, vê que faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Não coloque nem um lacinho no lugar errado. Não vai confundir as bases do santuário em si com as bases externas, a base do átrio. Uma é de prata, a outra é de ouro. Então faça certo. Né? Por que não colocar tudo em base de prata? Por que não colocar tudo em base de ouro? Vamos falar sobre isso, né? Agora, mas cada elemento no seu lugar. Prata falando de redenção, ouro falando da glória de Deus. Então, cada detalhe precioso. Por que assim? Porque o tabernáculo representa as relações entre Cristo e a igreja. Quando os sacerdotes servem lá dentro, eles representam tanto o que toca o ministério de Cristo, quanto aquilo que toca o serviço da igreja. As duas coisas. Então a tipologia é muito linda e é muito rica. Talvez o melhor lugar para você estudar isso com detalhe seja as notas sobre o Pentateuco de Mackintosh. Para que você se deslumbre com a centralidade de Cristo, a glória de Cristo que ele apresenta nessa sua obra. Então, vamos voltar ao versículo. O candeeiro deve iluminar, olha isso, não a si mesmo. O candeeiro deve iluminar defronte de si mesmo. O que você acha, irmão? É só um detalhe? Claro que não, não é? Quando você olha a vida de Cristo, em primeiro lugar, ele é o candeeiro. Tudo aquilo que se apresentava diante dele, ele iluminava. Ontem nós vimos nosso querido irmão falar sobre alguns exemplos, né? Ele iluminou a mulher no poço de Jacó, a samaritana. Ele iluminou o paralítico no tanque de Betesda. Ele iluminou profundamente o coração do jovem rico. Não foi?
O jovem rico foi exposto diante desse candeeiro celestial. E o Senhor viu ele viu, né? Pela iluminação do Senhor, que ele tinha um Deus assentado no coração dele. Mamon, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, depois você vem e segue. Quanto a você, não tem outra alternativa. Quanto a você, tem que ser radical. Você tem que fazer uma escolha. Eu ou Mamon. Então vai e vende tudo que tem. O candeeiro está iluminando defronte dele. Agora, irmãos, é evidente, como já falamos, que no livro do Apocalipse, as igrejas são chamadas de candeeiros. Então pense na lição relacionada à igreja. A igreja de Deus nunca lança luz sobre si mesma. Nunca. O propósito da igreja é iluminar o que está defronte dela. Por isso o Senhor falou, vós sois a luz do mundo. O problema, irmão, é quando a igreja começa a pregar a igreja. Quando a igreja fala de si mesma. Quando a igreja lança luz sobre ela mesma. O Senhor nos ajude a ver isso com clareza. E o que isso significa. Então, essa é uma primeira parte. Olha agora em Números capítulo 8. Ainda um texto sobre o candeeiro. Números 8. Vamos ver dos versos 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e dize-lhe, quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. Sabe o que estamos indo a esse texto aqui? Porque o Senhor está sendo específico, minucioso no que Ele quer dizer a respeito desse candeeiro, para que ele exerça sua função adequadamente. Como nós já falamos, na tipologia isso é tão bonito e tão claro. Seja relacionado a Cristo, como já explicamos, seja relacionado à igreja. Então olha a ênfase. Coloque as lâmpadas nesse candeeiro, de modo que as 7 venham a alumiar defronte do candelabro. Sabe como eu imagino isso, já que não está aí nas Escrituras, né? Mas, tentando imaginar isso, são 7 cálices, certo? 7 hastes, todas têm o mesmo tamanho, 3 de um lado, 3 de outro e uma haste central. Assim era o candeeiro. A haste central não era mais alta que as outras, da mesma altura. Então, na ponta de cada haste tinha o chamado cálice, que era exatamente onde colocava o óleo. Então, assim, como é que poderia ser colocadas as lâmpadas aqui, ou os pavios, de modo que iluminassem defronte do candeeiro? Bem, se nesse cálice aqui o pavio fosse colocado no centro, ele iria iluminar o próprio candeeiro. Se ele fosse colocado atrás, ele iria iluminar o que está para trás. Só que o candeeiro, quando se entrava no santo lugar, a mesa dos pães estava do lado direito, o candeeiro do lado esquerdo, e o altar de incenso na frente, defronte do segundo véu, que era o véu que separava do Santíssimo, do Santo dos Santos. Então a mesa dos pães aqui, o candeeiro aqui e o altar de incenso lá. Assim era o santo lugar. Então se o candeeiro estava aqui, ele estava próximo à cortina, ao limite esquerdo desse ambiente. Então se a lâmpada, o pavio estivesse colocado aqui atrás, ele estaria iluminando muito mais atrás do que na frente. Se tivesse colocado no centro, ele estaria iluminando muito mais a si mesmo. Então a orientação de Números do Senhor a Moisés em Números coloque a lâmpada de modo que ela venha a alumiar defronte do candeeiro. Então a ideia que me dá é que essa lâmpada era colocada então assim, deslocada dentro do cálice, para que a luz estivesse aqui no limite máximo desse cálice e pudesse iluminar totalmente o que estava à frente. E no caso, o que estava à frente aí no caso da mesa? A mesa do candeeiro, a mesa dos pães. Muito interessante. O candeeiro iluminando a mesa da comunhão, a mesa dos pães da proposição, onde aqueles pães, cada um deles representava as tribos de Israel, numa relação de aliança com Deus. Bem, olha o texto como continua. As 7 venham a alumiar defronte do candelabro, Números 8, versículo 1. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas, para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Está aí o candelabro, então, não se auto-iluminando,
né? O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores. Que bonita essa ênfase também. Tudo batido. Que não fique nenhuma parte desse candeeiro que não tenha tido a ação do martelo e do cinzel. Isso vai falar muito sobre o trabalho da cruz em nós. O martelo e o cinzel devem trabalhar desde o nosso pé até a nossa cabeça, digamos assim, no que concerne a nossa vida interior, nossa alma, né? Desde a base até as flores. Segundo o modelo que o Senhor ordenara a Moisés, ele o fez, e fez assim o candelabro. Um texto mais, em Êxodo ainda, capítulo 32. Aqui nós temos uma outra coisa de ouro puro. Êxodo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses. Vamos lembrar que Arão é o sumo sacerdote, o representante de Deus para o povo e do povo para Deus. Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril. Detalhe: trabalhar o ouro com buril é para fundição. O texto vai explicar depois. Não tem nada de martelo e cinzel aqui, não tem nada de um talento de ouro. Aqui nós temos argolas, colares, pulseiras, seja o que for que eles tivessem de ouro, né? Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. O ouro foi derretido, não batido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Que festa era essa? Que festa era essa? Faze-nos deuses. Meus irmãos, a única maneira desse bezerro de ouro ter sido produzida era por um molde. Os que já trabalharam com fundição, antigamente os odontólogos trabalhavam com fundição, e muito. Fundição de peças de prata e também de peças de ouro. Então se fazia primeiro um molde. Primeiro se fazia um trabalho em cera. Vai se restaurar, por exemplo, um dente destruído. Então primeiro se faz um modelo em cera, esculpe aquele modelo. Depois essa cera é incluída em o nome técnico se fala é muflo. Então se inclui essa cera lá dentro e esse muflo, esse recipiente é cheio com gesso. Parece gesso, não é gesso, é um elemento próprio que suporta calor. Então esse compósito, ele enche esse recipiente e aquele modelinho de cera é colocado lá no centro. Depois que se endurece, é levado ao forno. Ao forno, a cera vai derreter, todinha. Mas é claro, se esse elementozinho cera for incluído lá dentro, e aquilo revestido com essa massa, quando a cera se derreter, é claro que lá dentro tem uma cavidade que é exatamente igual ao modelinho de cera que se derreteu. Assim que se faz fundição, não é? Então depois esse elemento é colocado, esse muflo, é colocado em uma centrífuga, o metal é derretido, seja a prata ou o ouro, então coloca essa centrífuga para funcionar, esse material é injetado lá dentro e ele vai então assumir a forma daquele modelinho de cera que foi feito inicialmente, como se faz uma fundição. Foi isso que foi feito aqui. Eles colocaram o ouro em um buril e agora o ouro é todo derretido, e o que vai fazer com o ouro derretido? Como é que vai fazer um bezerro com ouro derretido? Tem que ter um molde.
não é? Então fizeram um molde e injetaram ouro, derramaram o ouro derretido nesse molde. E então, meus irmãos, o que nós temos aí? A obra mestra do inimigo, em toda a história da igreja, e na verdade a história do povo de Deus, é imitação espiritual. Imitação espiritual. Ouro mesmo. Se olhar para o ouro de cá e para o ouro de lá, o ouro do bezerro e o ouro do candeeiro, tudo é ouro. Tudo é ouro puro. Ouro em si representa vida, natureza e glória de Deus. Mas o candeeiro foi feito com ouro batido, forjado. O testemunho de Deus tem que ser forjado em nós. O trabalho da cruz tem que operar em nós. Do contrário, não haverá testemunho de Deus. Agora, o bezerro é feito com ouro fundido, que se derrama em um molde. Então, se você tomar aquele molde e transportar para um outro lugar e fizer a mesma coisa, então você vai ter outro bezerro. E quantos bezerros forem necessários, podem ser feitos com o ouro fundido. Mas o candeeiro não. Se você quiser ter um candeeiro em outro lugar, você tem que tomar um talento de ouro e tem que trabalhar com cinzel e martelo. Importante, meus irmãos. O testemunho de Jesus só pode ser produzido pelo trabalho da cruz. Não pode ser transportado em moldes. Vamos para mais um texto. Salmo 132. Ainda na ênfase do testemunho do Senhor. Não é porque certas doutrinas, não é porque certas práticas, porque certas formas litúrgicas, que são praticadas então de determinada forma, se essas práticas litúrgicas, formas de culto, de adoração, forem transportadas para outro lugar, então nós teremos ali realidade espiritual. A vida é que gera a forma. A forma nunca vai gerar vida. Nunca. Muito importante esse princípio, meus irmãos. Quando nós éramos pequeninos, nós não tínhamos esse narigão que nós temos hoje, nem essa orelhona, né? Nós tínhamos uma forma adequada a uma criança pequena. Até você sabe que extremidades continuam crescendo no corpo físico, né? Por isso que as pessoas mais velhas são orelhudas, porque a orelha continua crescendo, o nariz também. Então, nós não tínhamos essa forma quando éramos pequenos. É a vida que gera uma determinada forma. A vida madura tem uma forma e a vida infantil tem uma outra forma. Então, é a vida que gera uma expressão específica. Vida que gera forma. Forma não gera vida. Então, esse princípio ligado ao bezerro de ouro é muito importante que compreendamos. Muito importante. Nós não podemos importar modelos de nada e nem de ninguém. A igreja é gerada a partir de dores de parto. O testemunho de Jesus é gerado a partir de dores de parto. Se nós estamos orando, se há um irmão, um casal, 3 irmãos que estão numa pequena congregação orando, Senhor, edifica o teu testemunho aqui entre nós. E que haja irmãos e irmãs orando assim. O que o Senhor fará? Qual é a resposta do Senhor para essa oração? Se nós estamos pedindo, edifica aqui, Senhor, o teu testemunho. O Senhor então nos dirá assim: quantos de vocês estão dispostos a morrer? Porque se não morrer, fica só. Meus filhinhos, por quem de novo, eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então a igreja não é formada com métodos, nem com cursos, nem com apostilas, nem com nada. Ela é formada na medida que a palavra de Deus e a providência de Deus, que vamos ver amanhã, tem liberdade para trabalhar esse ouro com cinzel e martelo.
para que o testemunho de Deus possa ser produzido. Assim. E não há outra maneira. Salmo 132, talvez seja esse o último texto que leiamos por hoje. Diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que... Paulo disse, até que Cristo seja formado em vós. Na linguagem do salmista é, até que eu encontre lugar para o Senhor. Não tem diferença nenhuma entre uma coisa e outra, meus irmãos. É a mesma coisa dita aqui, no caso, para o autor desse salmo e lá por Paulo. O que é Cristo formado em nós, Assembleias do Senhor? É Ele encontrar entre nós lugar de repouso. A ilustração talvez mais linda do Novo Testamento sobre isso, sabe qual é? Você sabe. O lar de Betânia. Lugar de repouso para o Senhor. O que o Senhor encontrou no lar de Betânia? Ele encontrou um amigo que o amava. E que ele o amava. Lázaro. Um coração que o ama. O que o Senhor busca nas suas assembleias? Corações que o amem. Lázaro. O que mais ele tinha em Betânia? Marta. Mãos que o servem. Somos tão rápidos para criticar Marta, não somos? Marta agitada, Marta inquieta, Marta... Meus irmãos, em primeiro lugar, aquela casa era de Marta. Então, se Marta dissesse, não quero hospedar esse homem aqui, não. Então, Maria não iria hospedá-lo, e nem Lázaro. A casa era de Marta. E Marta queria hospedar de tal maneira que ela queria se tornar em duas para poder servir o Senhor. Sem dúvida, ela amava o Senhor. Só que ela precisava ter um amor ajustado. Precisava colocar prioridades nesse amor. E ela deu prioridade ao serviço, ao invés de prioridade a sentar-se totalmente, até o fim, aos seus pés, ouvindo. Então, em Marta, nós temos uma das coisas que o Senhor busca nas suas assembleias: mãos que o sirvam. E em Maria, nós temos ouvidos que o ouvem, coração que o ama, mãos que o servem, ouvidos que o ouvem. Se o Senhor tem isso nas suas assembleias, Ele tem tudo o que Ele busca. Então, aqui está: até que eu encontre lugar para o Senhor. Meus irmãos, a história, a relação do Senhor com Betânia é tão maravilhosa. O Senhor fez, descritas na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos 7 visitas. 7 visitas do Senhor a Betânia. A primeira visita, Ele toma um lar desajustado. Na última visita, Ele dali de Betânia é ascenso ao céu. Um trabalho maravilhoso de edificação espiritual daquele lar. A cada visita em Betânia, Ele preparava aquele lar para a próxima visita. Até a plenitude, 7. Sabe por que o Senhor nos visita? O Senhor já te visitou pessoalmente? Espero que sim. De maneira íntima, profunda, impactante, não é? A cada visita do Senhor sobre nossas vidas pessoais e sobre suas assembleias, Ele está nos preparando para a próxima visita. Nenhuma visita do Senhor é final. Todas as visitas do Senhor são preparatórias. Ele está nos preparando, na verdade, para a última visita. E a última se chama a sua parousia, sua presença junto com os santos. Assim como Ele foi ascenso de Betânia, Atos 1 vai nos dizer, assim mesmo, Ele descerá dos céus para as suas Betânias. Irmãos, que anseio precisamos ter nos nossos corações, para que seja uma pequenina assembleia com 6 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, ou uma assembleia com 1.500 pessoas, como nós conhecemos algumas. Não importa. Não importa nada esse número.
O que o Senhor busca em cada uma das suas assembleias é lugar para o seu repouso. Meus irmãos, aquilo que ele não encontrava em Jerusalém, ele encontrava em Betânia. Por isso ele deixava Jerusalém e o serviço sacerdotal corrupto, sacerdotes corruptos, um templo adulterado, e ele ia pernoitar em Betânia, porque em Betânia ele tinha os seus direitos reconhecidos. Seus direitos de rei eram negados em Jerusalém por aqueles que deviam recebê-lo. Ele é o verdadeiro templo, ele é a verdadeira casa de Deus, e a casa de Deus não recebeu. Mas ele tinha os seus direitos reconhecidos em Betânia. Maria pode tomar o unguento precioso e ungir a cabeça dele. Se você combinar as narrativas todas desse evento, você vai ver que ela ungiu tanto os pés quanto a cabeça. Quando ela unge a cabeça dele, ela está dizendo: tu és minha cabeça. Tu tens para mim a primazia. Tu és para mim a preciosidade. Por isso o unguento precioso foi derramado para ele. Quando ela unge os seus pés, e é claro que ela teria que se dobrar para isso, ela está dizendo: eu sou tua serva. Quando ela pega os seus cabelos, que segundo Paulo em Coríntios 11 diz que representa a glória da mulher, quando ela então toma isso que representa a sua glória e enxuga os pés do Senhor, ela está dizendo: tu mereces toda a glória. E sabe qual é o resultado final disso? E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Meus irmãos, isso é o que o Senhor tem buscado em cada expressão da comunhão do corpo de Cristo. Ouvidos que o ouvem, mãos que o servem, corações que o amam. Então, a expressão do salmista é: até que eu encontre. Meu coração estará inquieto, estará insatisfeito, não darei sono para os meus olhos, repouso para as minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Repouso. Irmãos, tudo o que o coração do nosso Senhor deseja para com suas igrejas é encontrar lugar onde Ele descanse. Nosso Senhor não é um Senhor impassível no trono. Ele ainda sofre com relação à sua igreja. Em que sentido ele sofre? Expectativa, ansiosa, me permita essa expressão, do desejo em que as bodas finalmente se consumem. Um noivo aguardando quase 2000 anos. Um noivo pronto, um noivo santo, um noivo cheio de amor, anelante, um noivo que providenciou tudo para a noiva ficar pronta. Por isso em Apocalipse 19, quando você lê sobre as bodas, está escrito assim, que as vestes resplandecentes de linho, os atos de justiça dos santos, foi-lhe dado vestir-se de linho resplandecente e puro. Não está dizendo que é a própria noiva que tece as suas vestes. Claro que ela tem uma posição ligada a isso. Vamos ver isso amanhã. O lado da responsabilidade nossa, certo? Mas o que seria a nossa responsabilidade se nós não tivéssemos provisão para exercermos a nossa responsabilidade? Da sua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. Por isso podemos responder com responsabilidade, por causa do suporte da graça que temos recebido. Então, irmãos, mais ou menos a figura é assim: o noivo rico, o noivo perfeito, o noivo sublime, ele prepara o vestido, tece o vestido, aquela coisa linda no vestido de noiva, mas ele não põe na noiva. Ele coloca lá no toucador, certo? Que é aquele cabide lá onde tem um espelho para as pessoas se trocarem. Então ele põe o vestido lá, prontinho. Mas o que a noiva tem que fazer? Ela precisa tomá-lo e vestir-se de linho resplandecente e puro. Então, meus irmãos, o que o Senhor busca? Lugar para o seu descanso. Quando é que ele vai descansar? Quando ele puder dizer, finalmente, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Como é que ele pode descansar hoje? Se ele encontrar em nós, mesmo nas mais pequeninas assembleias, ele encontrar ouvidos que o ouvem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes, para 7 assembleias, irmãos. Esse é o coração de Maria. Ouvidos que ouvem, mãos que o servem, não ociosos. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu mais me afadigo, eu mais me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Olha esses versículos todos, irmãos. Onde está a ociosidade? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Pensai nas coisas lá do alto. Oh, meus amados irmãos, todos esses versículos falam desse ataviar da noiva, para que o Senhor encontre lugar de repouso. Então, vamos concluir com esse salmo por hoje. Salmo 132, voltemos aí. Verso 3 novamente. Não entrarei na tenda em que moro. O salmista está dizendo, eu tenho tenda, mas a arca do Senhor não tem nada. A arca do Senhor está ao relento. Não subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada. Quando o Senhor ordenou o tabernáculo a ser construído, em Êxodo 25:8, Êxodo 25:8 diz assim, e me farão, é para mim, me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E sabe como que ele orienta, lá no início, antes de não ter nada, como que ele diz que deveria ser feito? Vocês vão receber de cada pessoa o que ela quiser dar. Ofertas voluntárias. Consagração é voluntária. Ninguém vai te delegar nada, ninguém vai te obrigar a nada, ninguém pode te dizer que você tem perfil para nada. Perfil é palavra para empresa, não é palavra para igreja. Ofertas voluntárias. Eles tinham, porque quando eles saíram do Egito, eles despojaram os egípcios. Morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor. Essa não é a nossa oração nesses dias? Não é isso que nós estamos aguardando, irmãos? Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vamos ao verso 14. Diz assim, este é para sempre o lugar do meu repouso. Onde? Verso 13 diz, o Senhor escolheu a Sião. Sião especificamente fala da cidade real, governo. Preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Quando é que o Senhor repousará nas suas assembleias? Quando Ele encontrar lugar entre nós, onde os seus direitos sejam reconhecidos. Nas palavras de Pedro, santificai a Cristo como o Senhor nos vossos corações. Que não haja nenhum Senhor sobre nós, tenha Ele o nome que for, pessoas ou coisas. Isso é Sião, o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. E finalmente, abençoarei com abundância seu mantimento. Então nós teremos vidas descansadas, irmãos, se nosso Senhor for o Senhor.
Se Ele encontrar seu lugar de direito na sua casa, nós teremos descanso. Não viveremos vidas atropeladas, agitadas, ansiosas, preocupadas, distraídas, atabalhoadas. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. A força de Davi é Salomão. Salomão significa o filho da paz, figura do príncipe da paz, nosso Senhor Jesus. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos. Olha que frase linda, irmãos. Cobrirei de vexame os seus inimigos. Por quê? Porque eu moro nessa casa. Ela é minha. Aqui eu tenho meus direitos reconhecidos. Mas sobre ele, seu ungido, florescerá a sua coroa. Se o Senhor permitir, então, amanhã, nós iremos retornar a esses temas mesmo, apenas dando sequência a ele. E vamos ver o significado, então, desse testemunho do Senhor, quando nós pensamos sobre o trabalho da cruz em nós. Mas ainda quero fazer algo mais, irmãos. Se vocês quiserem já adiantarem isso nas suas meditações, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e no Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ter duas situações em que o Senhor está numa sinagoga, que representa aquele lugar onde a palavra de Deus era pregada, sinagogas, onde a adoração era exercida, eles cantavam o saltério, os salmos, e onde tudo se referia ao culto se executava. O ensino, a palavra, a adoração, as orações, tudo nesse lugar, sinagoga. E o Senhor entra nessas sinagogas, que nós vamos selecionar aqui. Haveria muitos exemplos, só vamos selecionar alguns. Marcos 1 e Marcos 6, no Evangelho de Marcos. E o que é que acontece ali? Nós vamos ver esse contraste, então, entre sinagoga e casa de Deus, morada de Deus, testemunho de Deus, que representa sinagoga, representa casa. E é interessante que o Evangelho de Marcos, em especial, não só ele, mas o Evangelho de Marcos faz um contraste muito interessante entre sinagoga e casa, mostrando que nessas casas, casa de Jairo, casa daquela mulher, aquela filha daquela mulher, a mulher cananeia, que foi curada, quando o Senhor, então, estava ali, procurou ocultar-se, mas não pôde ocultar-se, curou aquela filha. Casa de Pedro, em Cafarnaum, onde o Senhor se hospedava, onde ele curou a sogra de Pedro. A casa à beira-mar, a casa em Cafarnaum. Então, há um contraste flagrante entre casas, onde o Senhor tinha lugar e exercia o seu ministério maravilhoso, gracioso, e sinagogas, onde ele não tinha lugar. Então, nós vamos fazer esse contraste com relação ao testemunho do Senhor. O outro texto que vamos usar, além de Marcos 1 e Marcos 6, é Lucas 6, onde, de novo, o Senhor também está numa sinagoga. E nós vamos fazer o contraste também ali. O que foi que ele viu ali? Nós vamos ver que há coisas que se apresentaram nessa sinagoga que falam muito de um lugar sem a realidade da presença do senhorio de Cristo. Então, precisamos nos examinar nesse assunto relacionado ao testemunho do Senhor. E aí, finalmente, amanhã teremos uma sessão mais curta, né? Segundo os irmãos nos informaram, já que nós vamos partir o pão. Então vamos falar um pouco, até onde for possível, sobre o trabalho da cruz em nós, nos textos que citamos. Mateus 10, Mateus 16, Lucas 17 e João 12. 4 textos que falam sobre o significado do trabalho da cruz no vaso, em nós, para que haja então expressão do testemunho do Senhor. Vamos orar, terminamos então. Querido Senhor, recebe, te pedimos, com reverência, tudo que foi compartilhado nessa manhã de comunhão. Que o Senhor mesmo, na tua bondade, Senhor, faça uso
do que te aprouver para os nossos corações, implantando, Senhor, as tuas sementes em nós, para que elas não se percam. Ajuda-nos a meditar nelas, para que tuas realidades espirituais, celestiais, eternas, se aprofundem nos nossos corações, tanto como indivíduos e muito mais como congregações. Queremos, Senhor, ser para Ti Betânias, onde o Senhor encontre lugar para o Teu repouso. Assim nós te pedimos, no Teu precioso nome. Amém.